Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos reunidos nesta Câmara para discutir o Orçamento de Estado. Um orçamento é um instrumento financeiro que define as escolhas concretas do Governo para o ano seguinte. Mas é também um momento político da maior importância, que não se limita nem à dimensão financeira da governação, nem a um horizonte de curto prazo. Não se limita à dimensão financeira porque uma política orçamental deve ser sempre coerente com os valores que defendemos. Os valores em que assenta uma comunidade de membros livres, cuja vida em comum lhes garante direitos iguais e lhes estabelece deveres. Deveres tanto maiores quanto maior for a capacidade de contribuirmos para a comunidade. E não se limita ao curto prazo, porque a política só faz sentido quando pensada no tempo longo do passado e no tempo longo do futuro. Porque é o tempo longo do passado que nos permite tirar lições das políticas que melhoraram a qualidade de vida da comunidade ou, pelo contrário, das políticas que a fizeram estagnar ou regredir. E é no tempo longo do futuro que podemos e devemos projetar as transformações que sonhamos e queremos fazer no nosso país. Senhoras e senhores deputados, conhecemos todos a crítica predileta da direita ao Governo. A de que este não gosta, não quer ou não consegue fazer reformas. A direita adora a palavra reforma, que emprega de forma abusiva e avulsa, talvez porque já ninguém saiba muito bem o que ela quer dizer, como se a sua evocação a dispensasse dela própria a apresentar de forma rigorosa que reformas quer, exatamente. Quero aqui falar-vos do investimento transformador que estamos a fazer na ferrovia e na habitação. Não estamos a fazer intervenções de cosmética ou melhorias incrementais, estamos a transformar de forma profunda, duradoura e estrutural as políticas de habitação e de mobilidade ferroviária em Portugal. Transformação profunda, duradoura e estrutural. Daquela que exige persistência, empenho e paciência, daquela que exige muito trabalho na correção de políticas erradas que durante muito tempo, por ação ou omissão, serviram mal à nossa comunidade. Transformação, em primeiro lugar, de um paradigma de mobilidade dependente do transporte rodoviário individual, ineficiente e poluidor, para um paradigma centrado no transporte coletivo, nomeadamente ferroviário. No comboio, protegemos o ambiente, descongestionamos as cidades, poupamos e fazemos o país poupar. No comboio lemos, ouvimos música e trabalhamos. Quando escolhemos o comboio, não estamos apenas a fazer uma escolha boa para nós, estamos a fazer uma escolha boa para os outros. Mais uma pessoa no comboio é, na maioria das vezes, um carro a menos nas estradas, um carro a menos a ocupar estacionamento e um carro a menos a poluir. O benefício do transporte público não é o lucro. É antes permitir que todas as pessoas, independentemente da sua condição, tenham acesso ao espaço público, à escola, ao trabalho, à cultura. É por isso que o comboio é tão transformador. Ao mesmo tempo que enriquece a experiência individual e democratiza a comunidade, contribui para responder a problemas de todos, mesmo àqueles que não usam o comboio. Combater as alterações climáticas e descongestionar as cidades. É por tudo isto que iniciamos o maior investimento já feito em Portugal na ferrovia. E é longo o caminho de transformação percorrido. Depois de décadas em que a ferrovia esteve ao abandono, em que se encerraram linhas, em que se deixou a CP sem rumo e a acumular dívida sem fim, o caminho de ferro voltou a estar no centro do debate sobre a mobilidade. Com o nosso trabalho, a CP ganhou um contrato de serviço público. Vai ver a sua dívida saneada, viu a empresa de manutenção MF voltar à sua casa, a oficina de Guifões a reabrir, o número de trabalhadores a ser reforçado, os seus comboios mais limpos e as supressões reduzidas para níveis históricos. Recuperou dezenas de unidades, entre carruagens, locomotivas e automotoras que estavam abandonadas e a apodrecer pelo país. Dezenas de unidades cuja recuperação custou 9 milhões de euros, mas que novas custariam 138. Comprou 51 carruagens à Renfe por 1,7 milhões de euros, a que se somarmos o custo de renovação ficarão por 11, quando estiverem todas renovadas. Se fossem novas, custariam 51 milhões. Mas como este material recuperado não é suficiente, a CP ainda lançou um concurso para a maior compra da sua história. 117 comboios novos, que se somam aos 22 que já estavam contratualizados para o Serviço Regional. O nosso trabalho, porém, não se reduz à CP. Portugal tem, neste momento, praticamente toda a sua rede ferroviária em obras, que visam eletrificar a rede, aumentar a competitividade do transporte ferroviário de mercadorias e ligar os nossos portos à Espanha. E a menos 2 anos do fim da execução de Ferrovia 2020, já iniciamos o próximo ciclo de investimentos.
A transformação na ferrovia continuará com 3 prioridades fundamentais. Atingir até ao final da década o objetivo de ter toda a rede ferroviária nacional eletrificada. Reforçar a capacidade da rede nas 2 áreas metropolitanas com a modernização da linha de Cascais e a quadruplicação da linha entre o Arieiro e Braço de Prata em Lisboa e da linha entre Hermesinde e Contumil no Porto. Finalmente, construir uma linha de alta velocidade, de grande capacidade, ligando Lisboa ao Porto, passando por Leiria, Coimbra e Aveiro, seguindo para o aeroporto de Sá Carneiro, Braga e Vigo. Um eixo ferroviário que vai permitir reduzir muito os tempos de viagem entre estas cidades, mas também entre elas e várias cidades do interior. Um eixo ferroviário que vai mudar radicalmente como se vive, trabalha e viaja em Portugal. Se isto não é uma reforma profunda, duradoura e estrutural na mobilidade, é o quê? Este investimento na ferrovia não se fica pela CP e pela infraestrutura. Ele está a ter consequências na nossa indústria e nas nossas empresas. Primeiro porque a incorporação nacional nos comboios que estamos a recuperar chega a 90%. Depois porque no caderno de encargos para o concurso dos comboios novos somos muito claros nos incentivos para a sua fabricação no nosso país. E são já vários os fabricantes concorrentes que afirmaram a intenção de construírem uma fábrica em Portugal. Por fim, porque criamos o Centro de Competências Ferroviário em Guifões, Matosinhos. No centro, que junto a operadores públicos, a universidade e o setor privado, faremos formação, investigação e incubação de novas empresas no setor da ferrovia. Se isto não é uma estratégia para as nossas empresas e para o desenvolvimento industrial, é o quê? A outra transformação profunda, duradoura e estrutural que vos queria falar é aquela que está em curso nas políticas de habitação. Durante décadas, em Portugal, acreditou-se que o mercado resolveria o problema do acesso à habitação. A intervenção pública reduziu-se ao congelamento compulsivo das rendas, ao PER, Programa de Erradicação de Barracas, limitado no tempo e no território às 2 áreas metropolitanas, e, por fim, ao incentivo via juros bonificados ao endividamento das famílias para a compra de casa. A ausência crónica de investimento nas políticas de habitação resultou num parque habitacional público residual, 2% do parque total do país, uma das mais baixas percentagens da União Europeia. O resultado hoje é uma carência gravíssima de habitação a preços que as famílias portuguesas consigam suportar. Uma carência que não atinge já só as famílias mais carenciadas, mas também as famílias de rendimentos médios. Uma carência que, infelizmente, vai demorar anos e muito investimento público a resolver. Porque em matéria de habitação não há balas de prata e, para mitigar os problemas que se vivem hoje, criámos rapidamente um quadro de incentivos fiscais ao arrendamento acessível muito avançado. Um quadro que permite mesmo a isenção fiscal total em sede de IRS ou IRC, ou a taxa de IVA reduzida para a reabilitação e construção destinada ao arrendamento acessível. Sabemos, no entanto, que só com um parque público com dimensão conseguiríamos dar resposta às necessidades da nossa população e até condicionar os próprios preços do mercado. A transformação em curso nas políticas de habitação visa criar o que já devia ter sido criado há muito em Portugal. Uma resposta pública suficientemente ampla e robusta, capaz de, tal como o nosso Estado Social fez na saúde, na educação e na segurança social, dar uma resposta abrangente às necessidades da comunidade. Também nas políticas de habitação tem sido longo o caminho de transformação percorrido nos últimos anos. Desde a aprovação de 2 diplomas estruturantes, a nova geração de políticas de habitação e a Lei de Bases de Habitação, até à concretização progressiva dos nossos objetivos estratégicos. Em primeiro lugar, garantir o acesso a uma habitação condigna às pessoas com elevada carência económica através do programa Primeiro Direito. Em segundo lugar, promover respostas dirigidas a famílias com rendimentos médios, com a criação de um parque público de habitação a custos acessíveis e com recurso prioritário ao património público devoluto. Em terceiro lugar, executar o plano de reabilitação do parque habitacional do Iru. E, por fim, criar uma bolsa de alojamento urgente e temporário capaz de responder a situações de emergência e destinada a pessoas em situação de risco. Se isto não é uma reforma profunda, duradoura e estrutural na política de habitação em Portugal, é o quê? Senhoras e senhores deputados, para o Partido Socialista, ao contrário da direita, fazer reformas não é privatizar, liberalizar, desregular e esperar que os milagres aconteçam. Para nós, reformas são aquelas que convocam os setores público, privado, social e académico e criam as condições para que estes, em cooperação, melhorem, enriqueçam, transformem a vida em comunidade. Foi a ausência de boas políticas coletivas que empurrou as pessoas para soluções individuais, como a dependência excessiva do automóvel e do crédito à habitação.
Porque são as boas soluções coletivas que aumentam a liberdade individual. É com o investimento público na habitação e na mobilidade que reduzimos as desigualdades no usufruto das nossas cidades, que trazemos justiça à partilha do espaço urbano, que democratizamos a experiência de liberdade. Se há uma variável central em todas as políticas de investimento público na área das infraestruturas e da habitação, é o tempo. O tempo longo do passado, quando erramos nas políticas escolhidas ou porque não agimos no momento certo. O tempo longo do futuro, que as nossas políticas ambicionam construir e mudar de forma perene e estruturada. Mas também o tempo do presente, o tempo em que agimos e em que damos o nosso melhor para procurar transformar as políticas do país. Este tempo de concretização das políticas, temos plena consciência, é quase sempre demasiado longo para as necessidades reais e para as expectativas legítimas dos portugueses. Na verdade, e para aqueles que, como nós, não acreditam em soluções mágicas, não existe alternativa a enfrentar as dificuldades com trabalho, com persistência e com a convicção de que as nossas políticas farão de Portugal um país mais justo e onde o povo viverá melhor. Muito obrigado.